Pessoal, boa tarde. Bem-vindo aí à nossa defesa de TC do Alexandre da Silva, que vai nos falar hoje, no dia 29 de junho, sobre sistemas de reconhecimento de espécies de peixes importantes para a piscicultura no Brasil. A palavra está com você, Alexandre. Você tem, então, 30 minutos para apresentar aí o seu TC, e aí depois a gente volta para fazer os nossos questionamentos. Eu peço a todos que mutem aí os seus microfones para ficar melhor a gravação aí. Tá Certo? ok? Alexandre, beleza? Então, Beleza. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Faço meus cumprimentos aí ao meu orientador, doutor André da Cunha Ribeiro, ao meu orientador, doutor Adriano Carvalho Costa, e a doutora Eide Franciele do Carmo França, né? Bom, como todos sabem, meu nome é Alexandre da Silva, formando em Ciência da Computação. Estamos aqui nessa tarde para a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado de Sistema de Reconhecimento de Espécies de Peixes Importantes da Piscicultura no Brasil. Esse tema surgiu por meio da demanda do professor Adriano, do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Aquacultura, que desejava um classificador para classificar espécies de peixes, em especial as espécies de interesse da piscicultura. O classificador ele poderia ser usado para auxiliar no manejo da piscicultura em outras atividades. Bom, aqui estão os tópicos que iremos discorrer durante essa apresentação. Bom, a piscicultura, ela é a ciência que estuda e desenvolve técnicas de cultivo e reprodução de peixes, sendo um ramo da aquacultura, que, por sua vez, tem o objetivo de estudar técnicas de cultivo para organismos aquáticos de modo geral. A piscicultura ela é uma importante atividade no comércio brasileiro, que ainda segundo a Associação Brasileira da Piscicultura, cresceu 38,7% de 2014 a 2020, gerando a receita de 8 bilhões nesse mesmo ano. Entre algumas etapas do manejo da piscicultura, temos a classificação ou separação de espécies no final da cadeia de produção e a manipulação de peixes para a biometria. A biometria é um manejo no qual parte dos peixes cultivados são amostrados e informações de interesse como espécie, peso, estado de saúde são atestados. Aqui na imagem está um exemplo do processo de biometria, só que a realização desse manejo de forma manual pode acabar causando estresse no peixe, que acaba liberando cortisol, que é um hormônio produzido em decorrência do estresse crônico. Ele provoca a depressão do sistema imunológico, deixando o peixe suscetível a doenças. Isso mostra a importância de automatizar o processo desse manejo, que hoje é feito de forma manual. E biologistas, eles têm estudado a vida marinha utilizando câmeras aquáticas e assim eles podem estimar a existência de espécies, quantidade de peixes e ajudar a compreender o comportamento e interação das espécies que vivem naquele ambiente. Contudo, a realização da análise dos vídeos de forma manual é algo extremamente desgastante e necessita de um profissional na área. Diante dessas limitações, surge a necessidade de um classificador que possa auxiliar justamente nessas análises, cortando parte ou todo o processo que hoje é feito de forma manual. Na indústria, também há necessidade de um sistema de classificação, como feito por White e mais esses dois autores em 2006, que o sistema de classificação consiste em uma esteira, onde passa os peixes e uma câmera alocada na parte de cima captura as imagens dos peixes para classificação. O sistema ele pode ser usado para impedir que uma determinada espécie vá para uma determinada seção, por exemplo. Também temos a aplicabilidade de um sistema de classificação para entretenimento de pessoas em aquário, mostrando as espécies dos peixes em tempo real e em visor. Khalifa, Khalifa Taha e Hassani, em 2018, fez um trabalho semelhante. Bom, vemos que temos diversas aplicações para um sistema de classificação de peixes, sendo uma importante tarefa para o ecossistema, alimentação humana e turismo. Nesse trabalho, temos como objetivo desenvolver um modelo de classificação de espécies de peixes, levantar uma base de dados com as espécies de interesse, né, sendo importantes para a piscicultura e assim sendo importante para o comércio de peixes no Brasil, desenvolver um algoritmo para aumento da base de dados, pois para treinar um modelo de classificação necessita de uma grande quantidade de dados. Assim, tiramos o máximo de fósseis possíveis e realizamos o aumento das bases de dados de forma artificial com as imagens já existentes. E, por fim, desenvolver um sistema que possibilite o uso do classificador desenvolvido por outros sistemas e dispositivos inteligentes que desejam automatizar processos
com a classificação de peixe em imagens. Esses dois trabalhos, eles demonstraram sistema de reconhecimento capaz de classificar espécies de peixes utilizando rede neural convolucional como parte principal do sistema. Redes neurais convolucionais pode ser definido como sendo uma classe das redes neurais profundas, sendo utilizado massivamente na área de reconhecimento de objetos, e é o estado da arte nesse campo. Elas são bastante utilizadas porque são capazes de extrair características importantes das imagens, elas possuem características que a tornam invariantes com respeito às transformações que podem ocorrer. Por exemplo, o deslocamento de objeto na imagem, a mudança de escala desse objeto, a rotação desse objeto na imagem, mesmo acontecendo essas variações, uma rede neural artificial ela ainda é capaz de reconhecer o objeto. Uma rede neural artificial, uma rede neural convolucional, ela pode ser dividida em duas partes, que a primeira é o extrator de características, onde temos as camadas convolucionais de agrupamento, elas são responsáveis por extrair características importantes das imagens. A segunda é um classificador, onde é responsável por classificar qual classe é com respeito às características extraídas. No classificador, empregamos uma rede neural artificial, que será explicada mais adiante. Na camada convolucional, ocorre o processo de convolução. A convolução é uma operação matemática usada para filtrar sinais das imagens, utilizando filtros que têm uma dimensão de altura, largura e profundidade. Os parâmetros dos filtros são ajustados na etapa de otimização para se ter filtros que extraem características de interesse para a correta predição. O filtro, como mostra a figura, desliza por toda a imagem, da esquerda para a direita, pulando um certo número de pixels, chamado de stride, que nesse caso aqui na imagem é 1. Quando o filtro atinge a fronteira da direita, retorna à extremidade esquerda e desloca a quantidade de stride para baixo até atingir o final da imagem. Em cada parte do plano de entrada que o filtro sobrepõe é chamado de campo receptivo local. Então, essa área verde aqui, que o filtro está sobrepondo, é chamado de campo receptivo local. E é realizado o produto entre o respectivo pixel sobreposto pelo valor de parâmetro. Após esse processo, tudo é somado, obtendo o resultado final desse campo receptivo local. Como podemos ver na figura aqui do lado direito, o filtro produziu esses resultados até atingir esse ponto, né? Ele começou aqui em cima, foi deslizando pela imagem, chegou aqui na direita, retornou à esquerda, deslocou a quantidade de stride para baixo e produziu esse resultado. O resultado, após o filtro percorrer toda a imagem, é chamado de mapa de características. Então, esse resultado aqui é chamado de mapa de características. Na prática, vai haver diversos filtros por camada convolucional para se extrair o máximo de características úteis. A camada de agrupamento, ela reduz o tamanho espacial da imagem, que é a altura e largura, compactando ela e mantendo as características mais relevantes, no intuito de diminuir os ruídos e reduzir a sensibilidade da saída do modelo, em respeito às distorções que podem ocorrer na imagem. A operação de agrupamento ela é realizada percorrendo toda a saída da camada anterior, agrupando os pixels por uma janela de tamanho definido e resumindo cada um desses grupos, pegando o maior valor. Aqui nesse exemplo, é utilizada uma janela de tamanho 2 por 2 e tem um deslocamento igual a 2. O deslocamento ele ocorre da mesma forma que ocorre no processo de convolução, é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Podemos ver aqui esse resultado aqui à direita, que é simplesmente o maior valor de cada grupo que as janelas foi agrupando, percorrendo a imagem. O resultado, e assim, é mantido apenas as características mais relevantes. Bom, para se ter melhor entendimento do que ocorre no extrator de características de uma rede neural convencional, a figura ela mostra o fluxo que acontece nessa parte do modelo. Na primeira etapa, temos a convolução, que irá extrair diversas características com vários filtros. Depois, a camada de agrupamento, que irá reduzir o tamanho espacial do que foi extraído, realçando o que há de mais importante. E temos mais uma camada de convolução, e no final, temos um grande mapa de características. Podemos pensar no mapa de características como sendo uma gaveta que contém vários documentos, e cada documento descreve uma parte do que possivelmente pode ter na imagem. Aí passamos esses documentos para o classificador, que com base nas informações contidas, ele irá julgar o que pode se ter nas imagens. Basicamente isso que ocorre. Bom, uma rede neural artificial ela é uma rede composta por neurônios artificiais organizados em camadas, onde cada neurônio artificial ele é responsável por realizar um processo sobre suas entradas e ele passa esse resultado diante
adiante na rede. O neurônio de uma camada, ele recebe a saída de todos os neurônios da camada anterior, como podemos ver aqui na imagem, tornando a rede totalmente conectada. As camadas, elas são separadas em três tipos. A camada de entrada, né, onde recebemos os valores de entrada, as camadas escondidas, onde de fato ocorre o processamento dessa rede neural, e a camada de saída, onde é realizada a predição da saída. As camadas escondidas, elas são assim chamadas porque elas não podem ser observadas diretamente, certo? Comumente, as camadas de uma rede neural artificial são chamadas de camadas densas, pois todos os neurônios de uma camada estão ligados aos neurônios da camada adiante, como podemos ver aqui na imagem. Por conta dessa característica, é muito comum uma rede neural artificial sofrer sobreajuste, que é quando a rede atinge altos níveis de performance na base de treinamento, mas na base de teste, os resultados são bem inferiores. Isso acontece pela especialização do modelo apenas no conjunto de treinamento. No intuito de evitar isso, é usado mais uma camada, que é chamada de camada de eliminação, após cada camada densa. A camada de eliminação remove neurônios artificiais e suas conexões aleatoriamente e temporariamente para diminuir a quantidade de informações que trafegam na rede e assim evitar o possível sobreajuste. Bom, apenas realizar o aumento da base de dados não vai resolver todo o nosso problema, pois teríamos que gerar milhares de imagens para se ter uma base de dados totalmente adequada. No entanto, isso não é viável por questão de tempo de treinamento, recursos computacionais e pouca representatividade que o nosso conjunto teria. Por isso, utilizamos a técnica chamada de transferência de aprendizado. Com ela, conseguimos diminuir o tempo de treinamento, dados necessários e ainda dar mais representatividade ao nosso modelo. Transferência de aprendizado é o processo de se transferir os parâmetros treinados de um modelo, uma base de dados muito grande, para o outro que será treinado em uma base de dados mais limitada. O intuito de se iniciar o treinamento a partir de um melhor ponto. Os parâmetros transferidos, eles já são capazes de extrair características globais, e assim dando mais representatividade ao modelo. E é possível utilizar a transferência de aprendizado de duas formas. Como extrator de características, né? A gente pega um modelo pré-treinado, remove as últimas camadas e utiliza o restante como extrator de características. Geralmente essas camadas são removidas ali da parte do classificador. Ou como aperfeiçoamento, que a gente pega o modelo pré-treinado e treina somente as últimas camadas, novamente as camadas do classificador, na base de dados de interesse. Nesse trabalho, a gente vai usar transferência de aprendizado como extrator de características. Bom, definimos duas métricas de desempenho para serem usadas, a acurácia e a F-score. A acurácia, ela nos traz o desempenho geral do modelo, sendo a divisão entre o número das predições corretas sobre todas as predições. Só que a acurácia ela não é muito indicada para ser usada sozinha quando trabalhamos com base de dados desbalanceada, por conta do efeito negativo que as classes majoritárias podem ter no resultado. A escolha de uma métrica que não representa o desempenho do modelo de forma correta, ela pode acabar nos trazendo resultados finais indesejáveis. Por isso, utilizamos mais uma métrica, que é a F-score, que ela realiza a média harmônica entre precisão e revocação. A precisão contém informações da relevância dos exemplos classificados corretamente, e a revocação traz a indicação dos exemplos que foram classificados incorretamente. Bom, essa é uma visão geral e abstrata do nosso modelo. Nele, utilizamos um modelo pré-treinado, como já falado, apenas como extrator de características, e fizemos diversos experimentos com diferentes configurações no classificador para ver qual se adequaria melhor ao nosso problema. Os modelos que serão testados são o Exception, ResNet versão 2, o Inception ResNet versão 2 e o EfficientNet B4. Todos são treinados na base de dados ImageNet. O motivo de tudo serem treinados nessa base de dados é por conta que as características aprendidas sobre ela atingem alto nível de generalização para outras tarefas, tornando-se uma representação mais transferível, pelo fato das classes serem muito mais diversificadas. O ImageNet ele é formado por 1000 classes e mais de 1 milhão de imagens. Bom, aqui no classificador, definir o número de camadas e neurônios não é fácil, pelas inúmeras possibilidades existentes. Uma solução usada é tratar o problema da otimização do modelo como um problema de busca. Assim, são definidas diversas quantidades diferentes de camadas e neurônios para serem testados com diferentes combinações de otimizadores e outras variáveis de treinamento.
mas utilizar esse método é inviável para a gente, pelo tempo de treinamento necessário para realizar essa busca. Para delimitar o campo de busca, definimos 8 diferentes configurações de modelo. Essa avaliação teve como objetivo identificar se na parte do classificador era preferível ter diversas ou poucas camadas densas e se elas deveriam ter um número alto ou baixo de neurônios. Basicamente, definimos duas diferentes quantidades de camada densa e eliminação e três quantidades de neurônios, sendo usada a mesma quantidade de neurônios para todas as camadas, resultando em 6 modelos. Aqui, à esquerda, temos os modelos de 1 a 3, que aqui são os modelos que têm dois conjuntos de camada densa e eliminação, as camadas densas empregando os valores 1024, 2048 e 4096 para os neurônios. Assim, temos 3 modelos. Aqui desse outro modelo, a gente tem 3 conjuntos de camada densa e eliminação, com as camadas densas utilizando esses mesmos valores para os neurônios. E assim, obtendo mais 3 modelos. E aqui temos mais 2 modelos que alternam os valores da camada densa entre 2048 e 1024. E aqui surgiram mais 2 modelos. Aqui ocorre tipo uma espécie de funilamento, para ver se a gente obtesse o melhor resultado dessa forma. Bom, algo que eu esqueci de falar aqui, nas camadas densas, utilizamos as normas de regularização de pesos L1 e L2, juntas e separadamente. A regularização ela tem como objetivo aplicar a penalidade aos pesos, né, aos pesos das camadas durante o processo de otimização e assim controlar o seu crescimento, para evitar o sobreajuste. Fixamos o parâmetro alfa das normas, sendo 0,01 para avaliação. Esse parâmetro define o efeito da norma sobre os pesos. Definida a norma, iremos testar mais outros valores para ver se algum melhora os resultados. Duas bases de dados foram construídas, uma totalmente desenvolvida e outra em junção com bases de dados disponíveis na internet. A base de dados levantada, que intitulamos de Alivinos RV, é a nossa base principal. Ela é composta por 11 espécies que são amplamente usadas na piscicultura, sendo elas pacu, tambaqui, tambatinga, carpa-capim, carpas coloridas, lambari rosa, pintado jundiara, jundiá rosa, tilápia e caixara pura. E utilizamos 2 padrões para tirar as imagens. O primeiro padrão, que a gente colocou o peixe dentro de um aquário e retiramos as fotos. Outro padrão, a gente retirou o peixe da água e colocamos em cima de um fundo branco, onde as imagens foram retiradas. Ao todo, foram tiradas 1.455 imagens de 11 espécies. Bom, o intuito aqui com esses 2 padrões era ter um fundo diversificado. Assim, o modelo tem menos chance de ficar viciado em um fundo específico. Bom, a base geral, que é outra base que desenvolvemos com junções de bases disponíveis na internet, contém 65 espécies, totalizando mais de 39 mil imagens. Ela é composta pelos conjuntos Fish for Knowledge, uma base de dados da competição realizada no Kaggle, chamada de The Nature Conservation Fishes Monitoring, uma base composta por imagens que foram tiradas em um aquário e o nosso conjunto desenvolvido. Aqui, cada base de dados tem suas características distintas, como fundo da imagem, posição da câmera, ambiente e condições do ambiente. Essas diferentes características tornam um conjunto rico em diversidade e representatividade, assim tendo mais possibilidade de uma generalização do modelo. Essa base de dados será principalmente usada para a gente treinar o nosso modelo e depois transferir os parâmetros obtidos com o treinamento desse modelo para ser empregado no nosso modelo que será treinado na outra base de dados. Bom, a quantidade de imagens que obtemos ainda não é suficiente, mesmo utilizando transferência de aprendizado. E por isso resolvemos aumentar e balancear a base de dados. Bom, os métodos para balanceamento da base de dados são baseados em amostragem, que consiste em modificar a estrutura do conjunto para deixar o número de amostras equivalente para as classes. A estrutura é modificada de 2 maneiras. O oversample, que consiste em adicionar novas amostras da classe minoritária, a partir das informações contidas nos dados, e o undersample, que reduz o desbalanceamento da base de dados, eliminando aleatoriamente as amostras da classe com maior número de ocorrências. Aqui, no intuito de aumentar e balancear a base de dados, desenvolvemos um algoritmo baseado em oversample que gera novas imagens para cada classe de acordo com a classe dominante. As imagens elas são geradas rotacionando, transpondo
e mudando de escala as imagens já existentes no conjunto. Para o algoritmo que desenvolvemos, temos que definir o máximo gerado e o min gerado. Esses dois valores definirão qual é o mínimo e qual é o máximo que uma classe pode gerar de imagens, e assim controlar o balanceamento. Após isso, é calculada a quantidade máxima que a classe mínima é capaz de gerar, e a quantidade mínima que a classe máxima é capaz de gerar. Se a classe mínima gerar mais imagem que a classe dominante, a classe mínima ela, ela será considerada como a classe máxima para calcular a quantidade de imagens que será gerada para as outras classes. E somente nesse caso, a base de dados ficará totalmente balanceada. Caso isso não ocorra, o resultado final será uma base de dados menos desbalanceada, por conta da enorme diferença que tem entre a classe minoritária e as classes dominantes. Aqui, depois de definir qual que é a classe máxima, né, entre a classe mínima gerada e a classe máxima, é calculado, de fato, o cálculo das imagens é feito aqui com da classe máxima sobre a classe que está sendo analisada. Assim, a gente vai ter o nosso fator gerador. Feito essa divisão, tem o nosso fator gerador, que ele é normalizado para ver se ele não passa do nosso máximo, o mínimo gerado, e depois é de fato calculado a quantidade de novas imagens que serão geradas. Aplicando esse algoritmo no nosso conjunto Levinas-RV, aqui temos à esquerda o conjunto sem o balanceamento e aqui à direita o conjunto com o balanceamento. Utilizamos aqui o mínimo gerado igual a 1000% e o máximo gerado igual a 5000%. Podemos ver que temos uma redução do desbalanceamento proporcional e um aumento significativo do conjunto. Com o modelo definido e treinado, ele foi embarcado em um sistema para classificar a imagem. O sistema é uma interface de programação de aplicativo, API na sigla em inglês. Uma API ela pode ser definida como um software intermediário entre duas aplicações. Nosso objetivo com a API é que ela possa ser implementada em diversos sistemas e dispositivos de forma simples, oferecendo uma comunicação com o nosso modelo que está em execução em algum servidor. Aqui temos um exemplo da utilização da nossa API. Aqui a gente tem possíveis diversos dispositivos que se comunicarão, que será feita a comunicação através da rede, enviando a imagem, e a nossa API retorna o resultado de qual espécie que contém naquela imagem. Bom, agora serão apresentados os resultados obtidos em nosso trabalho, iniciando pelos experimentos com os modelos de estado da arte. Aqui temos uma tabela que contém o melhor resultado obtido, sendo que nas duas primeiras colunas é o resultado na base Levinas-RV, e as duas últimas na base geral. Temos também um gráfico no qual poderemos ver os outros resultados de forma visual. Aqui podemos observar que o Exception foi o que melhor apresentou resultados nas duas bases de dados em todas as métricas, com a diferença de 3,6% de F-score do segundo melhor resultado na base de dados Levinas-RV, mostrando que ele é bastante eficiente para extrair características que sejam úteis para a classificação correta das espécies. Assim, selecionamos o Exception para ser implementado em nosso modelo. Bom, usando o Exception como fator de característica, entre os outros modelos propostos, os modelos 2 e 8 foram que apresentaram melhores resultados, como podemos ver aqui. Com o modelo 2 sendo melhor na base de dados Levinas-RV e o modelo 8 melhor na base geral. Houve um empate na acurácia entre o modelo 2 e 4, aqui entre o modelo 2 e 4, na base Levinas-RV, mas o F-score no modelo 8 deu um resultado muito superior, como podemos ver aqui na imagem. E o motivo pelo qual modelos diferentes deram melhores resultados em cada conjunto se deve pela enorme diferença entre eles, uma base geral necessitando de mais camadas no modelo para ele se ajustar de maneira satisfatória, porque a base é muito mais complexa do que a Levinas-RV. Assim, utilizamos esses dois modelos para serem usados em cada conjunto de dados separadamente. Bom, tendo definida a modelagem no classificador, experimentamos os valores 30, 40 e 50% para a camada de eliminação. Observamos aqui no nosso resultado que o valor de 50% foi o que nos trouxe melhores resultados.
No modelo 8 houve apenas um empate na acurácia entre 50% e 20%. Só que o F-score ele teve um resultado superior, nos 50%. Diante disso, definimos esse valor para ser usado em nosso conjunto. Entre as normas citadas, as normas L1, L2 e a L1 e L2 usadas juntamente, a norma L2 foi a única que trouxe bons resultados e melhorou o desempenho do modelo 2 em 2,32% de F-score. No modelo 8, o desempenho foi inferior ao último obtido. Agora, avaliando a norma L2 com outros valores ainda não foram, não foi obtido resultados melhores dos obtidos anteriormente. Somente aqui no modelo 8, que nós obtivemos um resultado melhor do que obtido com a norma igual a 0,01, só que esse resultado aqui ele ainda é inferior ao resultado que obtivemos lá na camada de eliminação. Diante disso, a norma L2, com alfa igual a 0,01, foi selecionada para ser usada apenas no modelo 8, por não ter tido resultados que justificassem o uso da normalização no modelo 8. Assim, pegamos apenas a norma no modelo 2. Bom, ao treinar os modelos novamente, usando as bases de dados tratadas, temos uma melhora no desempenho de ambos os modelos, principalmente no modelo 2, com ganho de 0,92%. E alcançando a casa dos 99% pela primeira vez. E tivemos um leve ganho aqui no modelo 8, mas ainda superior ao que tivemos antes. Bom, nesse ponto, os parâmetros do extrator de característica no modelo 8 têm capacidade de extrair características globais dos peixes, sendo mais transferível para o nosso problema agora do que os pesos do modelo Exception treinado na base genérica e meia genética. Ao transferir os pesos do modelo 8 para o modelo 2 e treinar o modelo novamente, tivemos o resultado de 99,54% de acurácia e F-score, sendo o melhor resultado obtido até agora. Assim, definimos a modelagem final do nosso modelo. Nosso modelo 2, né, que será empregado na nossa base Alivinos RV, onde temos dois conjuntos de camada densa e eliminação, como na camada densa, usando o número de 2048, né, ou seja, 2048 neurônios, na camada densa o valor de 50%, ou seja, 50% dos neurônios serão descartados aleatoriamente e temporariamente durante o processo de otimização, e ainda usamos a norma L2, com alfa igual a 0,01 nas camadas densas. Aqui no modelo 8, onde a gente tem três conjuntos, né, de camada densa e eliminação, utilizando 2048 neurônios nas duas primeiras camadas densas e 1024 aqui na penúltima camada densa. Bom, para verificar a eficiência do nosso modelo, comparamos eles com outros modelos relacionados na área. A comparação foi feita utilizando a base de dados Fish for Knowledge, pois ela é a base de dados de peixe mais utilizada para esse tipo de estudo de classificação de peixes. Aqui, podemos ver que o nosso modelo 2 e o 8 foram os que tiveram melhores resultados nessa base de dados. O nosso modelo 2 tendo 99,73%, tendo o melhor resultado que nós encontramos na nossa revisão de literatura utilizando essa base de dados. Isso mostra a eficiência do nosso modelo e dos métodos que usamos para desenvolvê-lo. Bom, o sistema desenvolvido nesse trabalho ele foi implementado por outro sistema desenvolvido juntamente com o NPAqua, que é o Núcleo de Pesquisa em Aquacultura. E temos à direita, aqui nesse sistema é enviado imagens de peixes, né? Aí o sistema ele faz a comunicação com a nossa API, enviando a imagem, a nossa API retorna qual que é a espécie e qual que é a confidencialidade dessa predição. Aqui na direita a gente tem um exemplo dessa comunicação que é feita com a nossa API, onde temos aqui que enviaram a imagem do tambaqui, ele resultou um label tambaqui e com a confidencialidade de 99%. Bom, nesse trabalho, buscamos desenvolver um modelo eficiente para a classificação de espécies de peixes, para ser embarcado em sistemas e dispositivos que possam ser usados para auxiliar na automatização de processos na piscicultura, auxiliar cientistas nas análises de vídeos subaquáticos e até para entretenimento de pessoas em aquários.
O modelo resultante para ser treinado com nossa base de dados que levantamos se mostrou eficiente utilizando o modelo Exception, um fator de características, poucas camadas densas no classificador e com um número considerado médio de neurônios por camada. E conseguimos resultados de 99,54% de acurácia e F-score ao se classificar 11 espécies de alevinos. E ainda, comparando o nosso modelo com os trabalhos desenvolvidos na área, reportando o melhor resultado encontrado até então para essa base de dados, que testamos a Fish for Knowledge, e atingimos o valor de 99,73% de acurácia com ela. E o sistema que desenvolvemos para disponibilizar o uso do nosso modelo de forma simples e flexível, se mostrou ser uma boa opção para entregar em outros sistemas e dispositivos que necessitam de um classificador. O sistema ele foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, intitulado de API de Reconhecimento Automático de Espécies de Peixes. Bom, para trabalhos futuros, sugerimos implementar a detecção da posição dos peixes nas imagens, assim o sistema ele pode ser empregado em mais casos de uso, sendo possível, por exemplo, quantificar a quantidade de peixes que há na imagem, e também sugerimos o desenvolvimento de um algoritmo de aumento de dados que considere as particularidades de cada classe. Por exemplo, se uma classe tem 10 imagens, dessas 10 imagens, 8 têm o mesmo fundo e outras duas elas não estão sendo bem representadas no conjunto. Nesse caso, na hora de gerar novas imagens, o algoritmo iria priorizar as imagens que têm menos representatividade e assim eliminando essas inconsistências que tem por classes, não por diferenças gerais do conjunto como foi feito. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Parabéns aí, Alexandre, pela apresentação. Obrigado aí pela sua explanação aí do seu tema. De praxe, geralmente a gente passa a palavra para o professor externo, né? Como a gente não tem nenhum externo, a gente vai dar as honras à representação feminina aqui da banca, né? E passar a palavra para a professora Eide, fazer suas considerações aí e perguntas para você, Alexandre. Por favor, professora. Obrigada, André. Primeiro, Alexandre, eu achei seu trabalho muito bom, assim, te parabenizar, que realmente, para nível de graduação, é um trabalho complexo que você resolveu aí, que você conseguiu construir num tempo Obrigado. limitado, né? Então, imagino que você trabalhou muito. Bastante. Agora, a primeira coisa que eu queria, aí, assim, é lógico que é o seu orientador que tem que tomar essa decisão, mas que para mim não condiz o seu título com o que você fez. Porque você fala lá no seu título, sistema, volta lá no primeiro slide. Ah, tá ali, Sistema de Reconhecimento de Espécies de Peixes Importantes da Piscicultura do Brasil. Só que você só fala de sistema num slide. No slide, não anotei o número aqui do slide, mas no finalzinho ali você mostra a sua API e é um slide só da sua apresentação inteira e no seu texto que você me mandou, também você fala muito pouco disso. Então a minha sugestão é que você mudasse o título para Reconhecimento de Espécies de Peixe usando redes neurais convolucionais. E o sistema é um produto que foi gerado pela sua pesquisa, mas para mim ficou desconexo o título do que você apresentou na escrita e aqui na sua. Até fiquei curiosa para ver se na apresentação você ia falar mais do sistema do que o que você falou no texto, mas você foi coerente com o que você escreveu. Então, na minha opinião, tirar o sistema do título e deixar o sistema lá como um resultado da sua pesquisa. Um dos resultados foi o desenvolvimento de um sistema, mas não foi o principal. Eu vejo o sistema como um dos seus objetivos. E aí, inclusive, isso, eu achei que você foi humilde. Eu acho que você fez mais coisa do que o que você propôs. E a gente precisa vender bem o peixe da gente, né? Já que seu tema é peixe, vamos vender esse peixe. Porque, para mim, levantar essa base de dados que você fez já é um trabalho completo. Porque a gente sabe o desafio que é criar uma base de dados específica. E assim, em redes neurais, a base de dados é a alma do negócio. Então, se você não tem uma base de dados de qualidade, você não vai conseguir bons resultados.
Então, você mostrou a quantidade de imagens que foram geradas, eu imagino que esse trabalho... Eu não sei se esse trabalho foi feito por você, porque você citou aí o laboratório, mas se esse trabalho foi feito por você, ele é uma etapa muito importante e, para mim, seria um dos resultados lá. Porque você pôs objetivo, levantar base de dados. Então, não é só levantar, você desenvolveu uma base de dados e pode disponibilizar ela para outras pesquisas, né? Fazer Sim. parcerias. Então, eu acho que realmente esse é um objetivo importante seu. Tá, agora, já aí no sentido contrário, lá no objetivo você também colocou desenvolver um algoritmo para aumentar e balancear os dados. Eu sei o Isso. quanto é importante o balanceamento de dados para um bom resultado em redes neurais convolucionais. Mas eu fiquei na dúvida se você desenvolveu esse algoritmo, porque o que você me mostrou lá no trabalho escrito é oversampling e downsampling. Você usou alguma outra técnica que você desenvolveu ou você usou essas técnicas prontas? Não, foi essas técnicas, só que que o oversample ele é um conceito, né? Aí Uhum. eu implementei esse conceito, só que com o meu algoritmo, considerando a classe majoritária para me gerar as imagens, para mim manter o balanceamento. Então, para mim, mudaria lá o objetivo. Eu não vejo isso aí como um objetivo, porque você só utilizou uma técnica já é pronta. Tudo bem que você tem que desenvolver o algoritmo, mas a É, técnica está pronta. Para mim, entendi. poderia ser só nos objetivos realizar o balanceamento dos dados, mas é só uma sugestão também, porque desse jeito aí, está parecendo que você criou uma nova técnica de balanceamento de dados, e não foi. Você usou uma técnica que já existe, que já é bem conhecida, e aí você só usou ela como uma das suas ferramentas, mas tudo bem. Perfeito. E aí a outra questão é que lá no seu texto você cita. Depois eu vou entrar aqui no PDF, que agora eu estou falando a respeito da sua apresentação. Depois eu vou lá no seu PDF, que eu fiz alguns comentários. Lá na sua revisão de literatura tem o título, que é o 2.3, que é transferência de aprendizado. Só que você, no último parágrafo lá, você cita alguns trabalhos que usaram transferência de aprendizado. Só que você não fala exatamente qual técnica que você usou no seu. E para mim essa é uma parte muito importante, porque esse não é tão fácil, não é trivial usar transfer learning. Você usou, e aí para mim eu senti falta de você falar um pouquinho mais ali de qual você citou vários trabalhos. Para mim, você acrescentava ali um ou dois parágrafos falando qual técnica que você utilizou, como que foi feito realmente essa transferência. Para mim, essa etapa ficou meio obscura. Eu gostaria de saber mais sobre como que você fez isso. Você consegue me explicar? Consigo Ah, sim. Então, essa transferência de aprendizado, a gente pega, né, os modelos pré-treinados, no caso, os modelos treinados na base das ImageNet, que é uma uhum, base bem famosa, né, mais aham. utilizada para esse fim. Aí a gente pega os parâmetros treinados naquele e transfere para o meu modelo. Aí, como eu estou usando o Exertion como extrator de características, basicamente eu tenho que pegar os parâmetros do que foi treinado na base das ImageNet, transferir para o meu modelo Exception, que eu vou usar, aí eu treino novamente as últimas camadas, né, para mim não perder os parâmetros que eu transferi, aí depois eu faço um novo treinamento, só que aí dessa vez treinando o modelo inteiro, e dessa forma eu faço a transferência de aprendizado. Pois é, eu acho que ficou faltando um pouquinho dessa explicação lá no seu texto, tá? Certo. Mas a gente vê que você estudou e que você entendeu a técnica, que não é uma técnica muito simples. Achei sofisticado. Agora, lá nos seus resultados, eu senti muita falta da matriz de confusão ou de pelo menos da curva ROC. Porque quando você traz F-score, você trouxe acurácia, lá no seu trabalho mesmo você chegou na conclusão de que a acurácia não é uma boa métrica, principalmente com base de dados desbalanceada. E aí eu fiquei curiosa para saber a quantidade de falso negativo que você teve, de verdadeiro positivo, verdadeiro negativo para Certo. entender melhor os seus resultados. Então, eu acho assim,
não precisava de todos os modelos, mas do modelo lá que você teve o melhor resultado, você acrescentasse a curva ROC para a gente ver como é que foi o aprendizado e a matriz de confusão para a gente ver quanto que ela acertou em cada classe. Porque eu fiquei até curiosa, você não colocou um acerto por classe. E o seu problema é um problema multiclasse, que já é um problema mais difícil mesmo. Então, eu queria ver a sua taxa de acerto por classes. E aí também não tem. Então, eu senti falta dessas três coisas, dos acertos por classe, né? Para ver se tem uma classe prejudicando seu resultado. Porque talvez a classe que você tem menos informação está prejudicando seu resultado. Se você excluísse ela, você conseguiria um resultado melhor. E a curva ROC é porque eu vou ver o aprendizado da sua rede, como que foi essa curva de aprendizado, e a matriz de confusão realmente para eu ver o quanto de cada classe que ele realmente acertou e quanto que ele errou especificamente. E aí lá no slide 31, volta aí, por favor, no 31. Eu não sei se você estava nervoso e na hora de falar você falou errado, porque eu não lembro lá no texto se eu passei batido por isso, se tinha isso escrito lá. Ali naqueles 50%, você falou assim: ah, na camada densa, a gente retirou 50%. Isso não acontece na camada densa. Na camada densa, você faz só um achatamento dos dados. Você faz joga fora na camada de dropout, que é outra camada. Ou você conseguiu. Eu falei errado mesmo. Ah, tá. Falei errado mesmo. Tá bom. Então, deixa eu só pegar agora. Da explicação, era só isso que eu queria falar. Ah, outra coisa, lá no slide 23, aquela figura que você fez lá, eu achei que essa figura não te favoreceu. Sinceramente, assim, eu não consegui pensar numa figura melhor agora, mas eu não achei que essa figura aí é, fez bem para o seu trabalho. Não ficou claro para mim que o que você está querendo dizer aí é que o seu sistema funciona em qualquer plataforma. Talvez depois dá uma olhada se você acha um modelinho um pouco melhor, mas assim, isso é opinião minha, claro que quem tem que decidir isso aí é seu orientador. Agora, sobre o texto escrito, eu vou te mandar depois o PDF, onde eu marquei, grifei de amarelo, normalmente ou é um errinho de português, alguma palavra que está faltando um acento, alguma coisa assim. E aí, onde tiver o balãozinho, eu pus a sugestão. O seu resumo, eu acho que você deve melhorar. Por quê? Provavelmente você vai, não sei se você já fez, ou se você vai publicar esse trabalho seu como um artigo científico em alguma revista. Se não está pensando nisso, acho que deve pensar, porque o trabalho está muito bom. E esse resumo seu não está Obrigado. condizendo com o seu trabalho. Eu não sei se você deixou para fazer ele depois e estava cansado já e meio que deu uma empurrada aí, que é o que acontece muito. Foi nessa vibe. Foi, né? Então, ali, ó, tem uma frase específica que você usa aqui, que é assim, ó. O sistema tem o objetivo de ser um classificador que possa ser implementado em outros sistemas. Para mim, essa frase não fez sentido, Entendi. né? Então, assim, reconstruir essa frase. E porque o resumo, ô Alexandre, ele é muito importante para vender seu negócio, seu artigo, seu produto. Então, o cara muitas vezes vai ler seu resumo só, e se o resumo não chamar a atenção dele, ele já não lê o resto. Então, por isso, assim, gaste agora uma energiazinha nesses próximos dias para refazer esse resumo. Se precisar de ajuda, pode entrar em contato comigo, mas eu acho que esse resumo seu merece ser reescrito para retratar melhor todo o resto do seu trabalho que está muito bem escrito. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu acho que é importante. Ah, tem outra coisa que você falou lá no seu trabalho escrito e que aqui na apresentação você nem chegou a falar. Você falou de mínimo local. Só que você falou de uma forma muito superficial. Agora eu não estou achando aqui aonde que é que está esse balão. Mas você falou lá de mínimo local, então assim, ou não fala, ou fala, explica melhor o que que é. A explicação que você colocou aqui ficou muito superficial, assim, não deu para entender. Uma pessoa que não sabe o que que é o mínimo local
e lê essa frase que você deixou aqui, ela vai continuar não sabendo. E aí, depois, na apresentação, você não citou o mínimo local em lugar nenhum, se você teve problema com isso, de por que que você citou no texto esse mínimo local. Então, ou tira ou explica um pouquinho melhor, tá? Certo. Aí tem outra aqui que você, na camada de eliminação, tem um parágrafo que, para mim, ele está perdido. O último parágrafo lá, para mim, não está fazendo muito sentido. Então, assim, relê e vê se ele não foi passando nas suas correções e ele ficou perdido aí. Para mim, ele não tem muito a ver com essa camada de eliminação. Talvez você foi inserindo e depois esqueceu de tirar. Certo. E ali no redes neurais convolucionais, no 2.2, você falou, você citou lá o LeCun, aí no último parágrafo você fala que essa capacidade é possível graças a 4 arquiteturas que são implementadas nelas. Peraí que coisa ainda tá. Nelas, recepção de campos locais, pesos compartilhados, subamostragem espacial e muitas camadas. Você não usou nenhuma dessas técnicas e eu acho que para citar elas aqui, você teria que ter usado ou teria pelo menos ter que detalhado cada uma. Então, minha sugestão é tira. Esse parágrafo não está te favorecendo em nada aí, tá uma informação meio que desconexa e que você não usou. Pelo menos não que eu tenha percebido. Então, a minha sugestão é tira esse último parágrafo aí. Certo. E no 2.3, transferência de aprendizado, no primeiro parágrafo, você colocou lá, é de longe suficiente para treinar uma RNC do início. Eu não entendi se você quis dizer que é suficiente ou que não é suficiente. Sei lá, a É nossa base de insuficiente. dados levantada é de longe suficiente para treinar uma rede. Eu acho que foi um Faltou erro de não, né? português, faltou insuficiente. É isso. Então, realmente, porque pelo que você tinha me falado até então, mostrava que a quantidade de imagem era pequena. E aí, aqui você falou que é de longe suficiente, ficou meio confuso, né? Então, corrigi aí, porque eu acho que é realmente não o suficiente. Tem um outro lugar lá onde você está falando das métricas que você colocou falso negativo e escreveu errado. Lá no parágrafo, no tópico 2.4, métricas de desempenho, você começa a descrever lá o que que é verdadeiro positivo, falso positivo. E aí, num lugar lá, você falso negativo e você escreve falso positivo. Tem que corrigir aí. E aí, com a organização do texto, porque você começou falando de técnicas de rede neural, de não sei o quê. Aí, do nada, você vem e fala de Python e de TensorFlow. Eu separaria a parte de revisão de literatura. Eu acho que você até fez isso, você se separou. Materiais e métodos está em outra seção. Para mim, Python e TensorFlow está lá em materiais e métodos e não aqui em revisão de literatura. Eu acho que é só Certo. tirar essas duas seções, a 2.6 e 2.7, e ela vai para materiais e métodos, tá? Tá Porque bom. ela é ferramenta que você utilizou e não revisão de De literatura, fato. né? Pensando melhor agora. Porque quando a gente está fazendo é muita coisa, né? É difícil a gente mesmo perceber essas questões. Mas aí, nos resultados, eu só acrescentaria aquilo que eu te falei também aqui no texto, a matriz de confusão e os resultados por classe, mesmo que fosse só do modelo melhor, para não ficar colocando informação demais, pega ali o modelo melhor seu e coloca a matriz de confusão e a curva ROC para ficar melhor de analisar, até porque se você for publicar artigo, dificilmente você vai ver um artigo com rede neural que não tem pelo menos uma dessas duas métricas, a matriz de confusão ou a curva ROC ou algo do tipo, tá? Mas Tá. parabéns, achei seu trabalho muito bom, muito bem escrito. Muito E as obrigado. correções, assim, faz parte do trabalho, tá? Não entenda como algo negativo, não. Ah, Ela é que só isso, eu uma etapa entendo. do trabalho, é corrigir isso aí mesmo. Muito obrigado pelas considerações. De nada. Pronto, gente, por mim é isso. Pronto, obrigado, Eide. Aí você vai encaminhar
PDF para Sim, ele? eu tô com o PDF que eu falei, aí só essa sobre a apresentação que eu não anotei, mas o resto está tudo anotadinho. Mas está gravado aqui Uhum. vai ficar usado para ele, né? Com certeza, essas observações, você está aqui na banca, Wade, é exatamente para enriquecer o trabalho, né? É bom, estou muito satisfeito, não falou, mas estou antecipando aqui, né? Mas a sua presença aqui é exatamente para a gente dar um enfoque mais científico para esse trabalho e a gente conseguir publicar isso realmente e ter resultados sólidos aí. E pelos resultados que o Alexandre apresenta aí, a gente vê que isso dá uma publicação boa, né, tendo esses ajustes aí. Né? Acredito que ele vai acatar todas e esse trabalho tem mais a cara do Alexandre do que o orientador dele. O orientador dele só dá as coordenadas, porque IA não é Eu muito até bem. fiquei focada no trabalho do Alexandre, porque ele fez todas as expressões matemáticas de todas as métricas que ele citou. Aí eu falei, se fosse eu, orientador, eu não preciso ficar nesses detalhes. Não, com certeza a gente tenta enriquecer o trabalho daquilo que a gente acha que é o correto também, né? Eu tentei orientar o Alexandre naquilo que eu poderia, né? E eu acho que, seguindo essas orientações que você deu aí, esse negócio da curva aí, que eu achei importante, o tema é uma coisa, depois a gente pode discutir também, é algo que eu venho, toda reunião com o Alexandre a gente vem mudando esse tema e vem aprofundando essa ideia aí, isso aí acho que não tem nenhum problema a gente decidir aqui hoje pela mudança do tema. Com relação se é um sistema, desenvolver a parte do desenvolvimento das bases de dados. Acho que o Adriano vai poder falar melhor que isso, mas o Alexandre tem importância crucial nisso aí, né? Então, acho que todas as observações que eu consegui notar de você aqui, acho que visa, então, Alexandre, melhorar, enriquecer seu trabalho e a gente ter como publicar esse trabalho e ter reconhecimento aí, que nós já temos reconhecimentos, né? Não sei se você falou na conclusão da questão lá dos softwares que a gente já tem registros aí, né? E isso aí tudo é graças a esse trabalho aí. Então, vamos passar aí a palavra para o professor Adriano e depois eu faço as minhas últimas colocações. Bom, então, primeiramente, eu quero agradecer o convite do Alexandre aí pela participação na banca e parabenizar também o Alexandre pelo trabalho, né? E o Obrigado professor aí. André também pela indicação, né, da sugestão do tema. Eu venho falando com o André já tem um tempo, né, e graças a Deus deu certo, aí a gente colheu bons frutos com isso até agora, né? Então, parabenizo aí o Alexandre aí pelo trabalho, porque é todo mérito dele mesmo, né? Falar um pouquinho da sua apresentação. Minha parte não é tão técnica igual da Eide, porque não é a área que eu domino, né? Então, eu achei que você foi muito didático, assim, pelo menos eu que não entendo, algumas coisas que eu não entendi no material escrito, consegui ficar ficou um pouco mais claro com a sua apresentação. Achei também muito bom os seus slides. Essa questão de usar o LaTeX, ela não é comum na minha área, ela melhora muito a didática, e até na escrita também, quando tiver o material escrito, isso melhora muito, ameniza bastante um dos problemas do Word aí, né? Então, eu gostei bastante aí do LaTeX, tem muito tempo que eu não vejo trabalho apresentado com LaTeX, eu via mais quando eu participava do programa de pós-graduação lá e assistia palestra na seminários da estatística. Hoje aqui a gente não vê isso, é mais o Word mesmo. Bom, então, meus parabéns pela apresentação, né? Passando aí para a parte escrita, bem pouco que eu vou falar. A Eide tem muito mais experiência que eu nessa área e o professor André também. E até o Alexandre mesmo, que essa parte aí das redes neurais, que não é um tema que eu domino, não trabalhei. Então, algumas coisas na parte da escrita, por exemplo, acho que o primeiro parágrafo, você vai falando que a ONU considera a pesca e cultura como atividade importante e tal,
Só que é uma publicação muito antiga, 1999, talvez atualizar isso daí para uma publicação mais nova, para dar o seu primeiro parágrafo ser um parágrafo antigo, né? Não que ele não está em Aham. desuso, mas só colocar uma citação mais atual, pode usar até a mesma escrita, né? Então, é importante ressaltar isso aí, essa questão de algumas citações, embora seja TCC, mas é o primeiro parágrafo seu, é uma citação bem antiga, tá? Não tem problema ter citação antiga, não. Mas se ele fosse lá para o meio, talvez passasse mais desapercebido. Deixa eu ver aqui o que eu escrevi. Adriano, enquanto você acha aí o próximo problema, deixa eu só fazer uma observação que eu esqueci de te falar aqui agora, Alexandre. Inclusive, lá na introdução, você cita alguma coisa, vida marítima. No seu caso, não é marítima porque não foi peixe de mar. Então, você tem que trocar todos os marítimas por aquática. A não ser Certo. quando você estiver usando uma citação de alguém que realmente fez uma pesquisa marítima. No seu caso, troca lá por aquática, tá bom? Tá bom. Obrigado. Bom, em relação aí, questão se citou bastante aí, a questão de classificação da importância, né, de se fazer isso de forma não tem a forma taxonômica. O pessoal, o pessoal classifica os peixes de forma taxonômica. Tem que pegar um técnico especialista, ele tem que pegar, contar escama, escama, dente a dente. Então, um processo muito trabalhoso. Além de técnico, tem que ser extremamente técnico, é muito trabalhoso. Tem livros de espécies, então é uma coisa que poderia colocar também que a classificação taxonômica manual ela é muito demorada e você colocou lá que tem que ter um técnico capacitado, mas quando você coloca que ela é demorada, tem que olhar vários caracteres ao mesmo tempo, você ressalta mais isso aí. Outra forma também, por meio de análise molecular. Análise molecular, você quer classificar o peixe na hora ali, ó. Se for fazer análise molecular, você pensa em transposição de peixe. O que acontece com as usinas hidrelétricas? Eles têm que fazer transposição de peixe, pegar o peixe da jusante e levar para montante. Muitas vezes o processo é feito manualmente. E eles identificam qual espécie que é. E às vezes, sabe como que é feito isso hoje? Na maioria dos casos, pescadores que fazem isso. E pescador, às vezes, pescador novo agora. Então, muitas vezes, isso é feito de forma errônea. Então, a gente vê que tem muitas espécies no rio aí que é parecida uma com a outra. O pescador acha que é um piau, às vezes é uma corimba. Né? Então, e é feito assim, de forma muito subjetiva. E por pessoas às vezes, nem sem nenhuma classificação. Então, talvez ressaltar isso daí também seria interessante. Tá? Para fazer outra forma também é molecular. Molecular depende de laboratório, demora dias, dependendo até semanas para ficar pronto. E também demanda aí de coleta de amostra, laboratório especializado. Então, alguns pontos a gente pode estar colocando aí para poder estar melhorando, impactando mais aí o trabalho. Talvez a forma de escrita na área de vocês seja um pouco diferente. Dentro da zootecnia, a gente usa muito citações em cima. Muitas vezes eu vi dentro da referência, revisão de literatura, às vezes mais escritas sem colocar citações. Aí eu já não sei se é comum utilizar isso na área de vocês aí. Então dá uma olhada depois aí com a Ed, e até mesmo com o Não, eu já André. fiz as observações onde ele não pôs citação, tá no meu texto. Tá ok. A sua conclusão, eu achei ela muito grande. É claro que você teve muito resultado, teve produto, talvez dá uma encurtada. Gostei muito do tema que você colocou, não é comum, pelo menos na minha área, colocar trabalhos futuros. Uma coisa que você colocou, assim, achei muito bacana, que você provoca o leitor a desenvolver, ou então você coloca no papel que você acha que você ainda deseja fazer ou que pode ser feito até onde você fez, né? Então, acho que a tecnologia e a pesquisa, ela é um feixe de mola. A gente estuda ou trabalha até certo ponto, e aí a gente cria outras hipóteses, e aí desenvolve outros produtos. Então, ela nunca para. Então, imagino que você conseguiu cumprir muito bem esse trabalho. Eu penso que ficou um excelente trabalho aí, ressaltado aí pela EID também, como um trabalho de graduação. Ficou melhor que muitas dissertações que eu vi já também, dentro do programa, do trabalho e também fora do programa.
É o primeiro trabalho que eu participo aí com o pessoal da computação, né? A gente desenvolve aqui em conjunto. Talvez uma sugestão, eu acho que você tem vários produtos aí com esse trabalho já, ressaltando aí que gerou já 2 softwares registrados. Eu não sei como que é na computação, mas isso é muito bom para o programa de pós-graduação nosso aqui. Colocamos lá envolvimento de empresa também. André, futuramente isso aí, vai ter Bolsa DT agora, do CNPq, isso conta como produto com empresa. Ainda coloquei aí o nome de um dono da empresa para poder contar com essa empresa. Então, com certeza, né? Trabalho. Tá dando eco meu aí? Agora sim. Não tá bom o som. O que eu estou pensando ultimamente, a gente espremeu o trabalho até o último, né? Já que você falou aí da participação, das parcerias e tal, o Alexandre é a minha quinta monografia aqui do Instituto, né? E teve uma participação, uma aluna da Civil, que fez um TC que parecia uma empresa, né? Que ela envolveu tanta gente naquele TC que ficou até bonito de se ver, né? E eu acho que o Alexandre aprendeu um pouco isso aí na escrita dele, né? Que ele tem que colaborar, que ele tem que ter uma equipe, que ele tem que participar dessa comunidade toda aí, porque isso que enriquece o trabalho, né? Acho que isso ele está aprendendo também, levando aí desse trabalho que ele fez. O trabalho do Alexandre, ele ajudou praticamente 3 programas de pós-graduação. Nós colocamos aí pessoas do programa da zootecnia, da programa da zootecnia em Goiânia também, e também de ciências agrárias. Isso aí pontua o Alexandre. No novo Qualis da CAPES, segundo o Marconi passou, um trabalho desse que vale como se fosse um artigo A2, cada software. Então, você está hoje na frente, se você fosse fazer um mestrado, na nova classificação da CAPES, você está na frente de muita gente, tá? Porque gerou produto. Então, muito bacana isso aí. E questão, sugestão também, talvez pegar essa revisão de literatura sua e botar um título nela, ou fazer um e-book, ou publicar colocando só uma introdução, dá para publicar ela, eu acho que também, se der uma trabalhadinha, não dá não, Wade? Já tem muita coisa? Tá, então não tem como, né? Então, a sugestão, retira ela então, que a Wade sabe muito mais do que eu. Adriano, mas assim, eu dividiria o trabalho do Alexandre em 3 para publicar. A sua ideia, para mim, é isso mesmo. Não dá para fazer isso da revisão, mas daria para ele fazer uma do modelo de classificação, uma da base de dados, uma do balanceamento de dados que ele fez e uma do sistema. Então, dá 4. Dá para ele dividir isso aí em 4 artigos diferentes, sem dúvida. Perfeito. Eu ia citar essa questão do artigo também. Quando eu falei aí que pode ser feito depois também, já com o que está pronto, né, o Alexandre? Não que isso aí você dependa disso aí para poder. Essa entrega depende só das correções. Não falo que você tem na mão aí, você ainda pode fazer um e-book do software explicando como funciona o software, né, um materialzinho didático, 1, 2 páginas, um manualzinho mesmo. A gente pode fazer o seguinte também, fazer um videozinho, fazendo uma chamada e mostrando como o software funciona, mesmo o funcionamento do software. O informe técnico eu acho que não dá, e eu peço também a autorização de todos vocês. A gente está divulgando esse trabalho do TCC dele no nosso canal no YouTube, do nosso grupo, que é como um dos trabalhos em parceria com o Departamento de Computação, como um dos produtos gerados. Por mim, tudo ótimo. Tranquilo. Essa divulgação, ela pode ocorrer e deve ocorrer, né? Acho que é importantíssimo para todos, né? Wade, podemos colocar também, participando aí da banca? Tá mudo. Cortou, eu não entendi. Eu estou pedindo autorização, Wade, para a gente disponibilizar esse material, essa apresentação,
no canal do YouTube do grupo nosso de estudo. Só a apresentação da apresentação do trabalho só, né? Eu acho muito importante a divulgação dos trabalhos. Esse já está divulgado, já está registrado o software, né? Já está registrado, então já tem a segurança. Só vou ver como é que faz isso na questão do NIT, que é onde a gente registrou, né? Porque a divulgação ela gera oportunidades. Muitas vezes eu divulguei as coisas que eu faço e acaba aparecendo oportunidades para mim, às vezes em áreas que eu nem espero ainda. Tá? Então, eu acho muito importante isso daí. Deixa eu ver o que é mais aqui. Um outro trabalho também. Arrumando. Uma outra, aproveitando também, o Alexandre, na hora que a gente for divulgar isso daí, fazer um videozinho, ou nem que seja um videozinho curto para poder chamar para o software, falar, desenvolver o produto, né? O produto, assim, fazer o material para classificar o próprio produto sem ser o software mesmo, que é o aparato mesmo que faz a classificação, né? Que seria um trabalho futuro, né? A gente propôs para empresas que têm interesse, né? Em estar até comprando esse software nosso aí, junto ao NIT, e até desenvolver esse produto aí para frente, junto com eles. Bom, então era essas minhas sugestões, Alexandre. Mais uma vez eu parabenizo aí pelo trabalho. É um trabalho muito bacana. Muito obrigado, Adriano. Obrigado, Adriano. Tema e continuar desenvolvendo mais coisas aí. Umas coisas para a AIDS também. Estar desenvolvendo produtos aí para aplicação no mercado. Com certeza. Eu acho que é importante e eu não sei quais são os planos para o Alexandre, mas o Alexandre poderia pleitear até um mestrado aí na zootecnia, né, o Adriano? E aí a professora Eide poderia ser orientadora dele e ela articular com ele essas escritas desses artigos e a gente entrar aí na produção desses textos e tal. Sei lá, uma ideia que eu estou tendo. Se ele tem vontade de ter carreira acadêmica, ele vai com metade do mestrado. Pois é, exatamente. E aí o Adriano pode dizer mais aí, que ele tem o mestrado aí aberto para a gente. Eu acho que encaixa mais na área dura. Tem um mestrado aqui de engenharias aqui, sistemas, não tem assim? Tem o de engenharias. Eu acho melhor que o da zootecnia. Disciplinas a ser cursadas. Entendi. Né? Beleza. Depois a gente pode analisar com calma aí depois. Mas aí você poderia ser orientador também, aí de orientadora. E se vocês precisarem... tá dando eco aí, pessoal? Deixa eu trocar aqui a minha fonte de alimentação. Alô? Melhorou agora? Alô? Fala alguma coisa aí que eu não estou escutando, eu acho que agora. Tá ok. Melhorou. Toda vez que você abriu o microfone, estava dando muito eco. Deixa eu tirar aqui da... É a sua Alexa, né? Que você quer ser chique? Não, quero ser chique. Só que eu não pus o microfone da Alexa, ainda tem que fazer isso. Então, a gente pode pensar isso aí, a Eide, o Adriano, né? Trabalhar aí esses temas e escrever esses artigos e surgir aí mais produtos, com certeza. Acho que a gente está aí para contribuir com isso. Com relação ao que o Adriano falou do LaTeX, na computação a gente costuma dar disciplinas de iniciação científica e todas as disciplinas que a gente orienta, tenta forçar o aluno a usar o LaTeX. A gente faz que a gente obriga ele a aprender o LaTeX, porque o LaTeX realmente auxilia bastante aí nessa parte de escrita, né? Você vê que fica um texto muito mais profissional, né? E fica muito mais fácil, aí a gente concentra mais realmente no tema. Com relação à motivação que você falou aí, eu acho que o Adriano também, o Alexandre entendeu bem aí, né, Alexandre,
que ele quis falar, principalmente do seu primeiro parágrafo, e depois Sim. ele citou a questão das classificações, dos níveis de classificação que tem, né, pelos técnicos, por laboratórios e tal. Acho que você poderia colocar isso de alguma forma aí, que a motivação é importante, né? A motivação é que vai, sem fazer uma piadinha, né, vender o peixe do seu trabalho, né? Essa Exatamente. piada se encaixa muito bem. Essa você acha. Fazer um trocadilho aqui, a sessão trocadilho, né? Então, com relação ao texto que você entregou, a gente vem lendo o seu texto de algumas formas. Eu fiz aqui algumas correções, algumas observações. Por exemplo, quando você faz uma citação e o ano fica separado ali do nome do autor, aí eu fiz algumas observações durante o texto para você pôr o cifrão ali entre o ano e o nome do autor, que aí ele junta, viu, Alexandre, para não separar as citações. O LaTeX vai organizar ali a melhor forma de você exibir ela, então. E aí eu vou te passar aqui as colocações. Ali na página 7, você fez um esquema ali de como organizar ali a sua rede neural. Aí eu fico imaginando, né, você fala de algoritmo, mas você não escreveu o algoritmo necessariamente para fazer essa rede neural. Eu acho que poderia transformar isso num algoritmo, que acho que ficaria mais apropriado para a área. E aí, você vai ver lá as observações que eu fiz, algumas talvez mais complexas de fazer, aí você dá uma analisada aí, ver se consegue. Outra coisa que eu achei que você poderia melhorar também é porque tem algumas variáveis que ficam no meio do texto e aí você não usou o cifrão para colocar as variáveis. Então, é bom colocar algumas palavras que eu acho que você tem que analisar qual que é a forma correta, algumas expressões que eu não achei citações no texto e estão lá. Então, tá aqui essas observações que eu vou deixar com você aí também no PDF para poder te auxiliar, então, nessa última versão aí do seu trabalho escrito, né? E acredito que vai ficar muito bem escrito e que vai render aí bons frutos. O que você apresentou hoje, eu acho que da sua apresentação ontem para mim para hoje, você foi bem mais claro hoje na sua apresentação e acho que alguns pontos do texto, acho que você vai até absorver essas facilidades que você usou aqui no dia aqui hoje, para até melhorar um pouco a questão do texto também, né? E isso é natural, né? Que quanto mais a gente vai apresentando e estudando, a gente vai melhorando aí a forma de escrever e de apresentar esses resultados, certo? Eu queria deixar a questão da figura, viu, Eide? Essa figura aí a figura 15 do texto, né? Que é essa que está aí no slide, né? Se você tiver alguma sugestão para ele, aí você encaminha aí para o Alexandre. Algumas figuras das apresentações de ontem e de hoje, ele mudou do texto lá, que eu dei algumas sugestões, eu acho que isso tudo vai enriquecendo aí a apresentação dos resultados. Agora, o que eu fico mais impressionado do seu trabalho, Alexandre, é realmente quando você compara todas as suas bases, naquela tabela 36, e mostra que o seu modelo 2 está 99,73% de eficiência contra um modelo de 2020 de Marcos, que é de 98%. Então, isso mostra o peso do seu trabalho. Eu acho que é aí que a gente tem que focar realmente na escrita e na publicação. Pois é, André, só que é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque você viu que a métrica que ele está comparando aí é só acurácia. Então, é por isso que eu pedi as outras métricas, porque tudo bem, ele pode ter sido melhor em acurácia, só que a acurácia para base de dados desbalanceada é a pior métrica que tem. Então, talvez ele está aí com 99 de acurácia, mas aí quando você vai olhar lá na matriz de confusão, não está tão bom assim. Por isso que para
para o trabalho dele tá bom. Mas se for publicar isso como artigo científico, ele vai ter que apresentar outras métricas, porque só com essa daí não vai passar numa revista, tá? Certo. Segundo ele, ele preferiu usar a acurácia aqui para comparar as revistas, é que algumas não tinham outras métricas. E aí ele... Mas em F-score também o seu é melhor, né, Alexandre? Ou não? Ou você não tem esse Então, aí resultado? com F-score eu não consigo comparar com os outros, porque os outros eles não expõem Nenhum essa métrica. desses artigos usa F-score, dessas referências que você pesquisou aí. Não tem F-score ou outro, mas eu não lembro qual, assim, mas é só um, mas no máximo um, cara. Tá, mas nesse qual que é a relação com os seus resultados? Então, Aí eu teria que você não lembra. pegar esse resultado para me ver. Então, tá. Então, mas de qualquer forma eu fico impressionado com esse resultado aqui, porque mesmo sendo acurácia e sendo que é um resultado relevante, e na parte da zootecnia, a acurácia é algo importante, né, Adriana? Aí, então, para a rede neural, isso fica fraco, talvez um resultado fraco, mas talvez até para a zootecnia a gente conseguiria fazer uma publicação aqui desses resultados aqui. Eu fico impressionado, eu gostaria de ver isso aqui disponibilizado no nosso site, viu, Adriano? Pô, esse site aí você botou tanta coisa lá, mas você esqueceu de falar para pôr um site já com esse programa aqui rodando, né, com essa possibilidade das pessoas mandarem, né, novas fotos. Eu acho que o Alexandre, fazendo isso, pode até pegar essas novas fotos e incrementar na base de dados dele, né, fazer uma nova base de dados a partir desses resultados, né, sei lá, isso são coisas que dá para fazer também e que enriquece muito, viu, Adriana? A gente fazer essa questão aí do e-book para explicar os programas que foram feitos registros, a questão do livro, né, acho que ficaria meio inviável, mas os artigos a gente vê aí que tem bons resultados para artigos, né, a gente fazer a divulgação de vídeo, né, então isso aí é super importante, super válido. Eu acho que isso aí vai ajudar muito o Alexandre, vai ajudar todo mundo aí, né, nessa questão, né, de ter uma ferramenta eficiente aí para reconhecimento dessas espécies aí. André, a gente pode propor para a Embrapa, porque muitas espécies a gente não tem certeza se é pura, né? Pode propor para a Embrapa um trabalho em parceria deles mandar foto de animais puros para a gente, atualizar isso daí. Né? Eu tinha falado para o Alexandre que legal. algumas espécies, o segundo software, Alexandre, de peixe redondo, tem muita confusão do peixe puro com híbrido. Então, e não acha, para a gente saber se é puro mesmo, tem que fazer a parte molecular. E a Embrapa detém, a Embrapa, a Unesp Pirassununga, acho que é Pirassununga, não, é a USP Pirassununga. Eu sei que o pessoal tem alguns animais puros dessas espécies aí, que é mais difícil. E eles talvez mandar isso daí para poder atualizar esse banco de dados, né? A gente fazer a parceria e tá pegando esse banco de dados com esse pessoal. A partir do momento que tiver esse site desenvolvido, o próprio pessoal da USP poderia entrar lá e já alimentar com esses animais, né? E depois é só fazer o trabalho de treinar novamente a rede, né? Então, seria muito interessante essas parcerias, né? E com certeza vai aprimorando esses resultados aqui, né? Então, eu olho o trabalho do Alexandre, então, aí com vários ramos também de sequências, né? Lembro um pouco da história do Alexandre, né? Ele me procurou fazer o TC, eu falei, pô, você já começou a fazer trabalho lá com o Adriano dos Peixes. Ele falou, mas eu não quero ser conhecido como o cara do peixe. Eu falei, pô, o Adriano já é Adriano Peixe, já está definido, mais um ou menos um, não tem importância.
Mas eu acho Alexandre, mas aí agora você pode ser o cara das redes neurais, porque aí você só muda a base de dados, você classifica o que você quiser. Olha aí, tá vendo, O cara da Alexandre? rede dos peixes. Tá vendo, Alexandre? Isso que é importante, tá vendo? Então, é o conhecimento que você pegou, né, Ed, das redes neurais, que vai auxiliar ele aí a fazer o que ele quiser agora, não só com peixe, né? É exatamente isso. Eu acho que ele alcançou bem aí o objetivo desse trabalho, eu fiquei bastante orgulhoso aí. Então, tá certo, eu vou criar aqui uma sala nova para a gente fazer a reunião da banca, e, Alexandre, aí você fica aí a postos aí nesse passo aqui, que aqui a gente volta daqui um pouco, então. Eu vou interromper a gravação, para não ficar muito comprida essa gravação, e depois a gente grava o final lá no canto. Tá certo? Então, interrompendo aí a gravação, obrigado aí pela apresentação do Alexandre, e a banca vai se reunir para fazer a deliberação sobre o resultado final.